Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nós vamos agora ouvir o Evangelho de hoje, que é João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse para os judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus? Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto do Evangelho de hoje, primeiro dia de abril, não é? Que não é o dia da mentira, mas o dia da verdade do Evangelho, né? Começamos o dia já ouvindo esta verdade do Evangelho. Tem algumas palavras no texto de hoje que vale a pena a gente gastar algum tempo meditando. Primeira palavra, Jesus diz: Se permanecerdes na minha palavra. Esse verbo permanecer é um verbo importantíssimo. Permanecer, quer dizer, estar ali sem sair, sem fracassar, sem estar com fidelidade, não é? Ser constante, permanecer é isso. Passar pela palavra, ler um versículo, procurar praticar um versículo, isso é uma coisa fácil. Mas permanecer na palavra, ter a palavra como uma luz para a sua vida, isso não é muito fácil. Então, por isso Jesus diz: coloca uma condicional. Se vocês permanecerem na minha palavra, primeira coisa, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Porque o discípulo de Cristo se vê à medida que ele permanece na palavra, lendo, meditando, praticando e anunciando a palavra, como dizia Santo Tomás de Aquino, esses 4 verbos são importantíssimos. Depois, se nós continuamente escutarmos a palavra, meditarmos, praticarmos, pregarmos, seremos discípulos verdadeiramente. E depois ele diz: e conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma ciência, a verdade não é uma fala, não é um livro, não é. A verdade é uma pessoa. Conhecereis a verdade, porque a palavra e a verdade, elas estão numa única condição. A palavra é o verbo de Deus feito carne, e a verdade é o mesmo verbo também. Então, à medida que mergulhamos na palavra, na sabedoria de Deus, conhecemos este verbo, conhecemos essa verdade, e esta verdade nos torna pessoas livres. Essa verdade nos liberta. Então eles dizem: olha, mas veja o seguinte, nós não somos escravos. O Senhor fala que nós nos tornaremos livres, mas nós não somos escravos, nós somos livres. Mas Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não somos escravos como o povo no Egito antigamente, em uma região, em um lugar. Nós somos escravos de situações, de pessoas. Somos escravos de um modo de viver. Somos escravos nesse sentido de que queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Somos escravos dos nossos vícios, do nosso orgulho, da nossa petulância.
somos escravos. E aí Jesus diz: mas se o Filho vos libertar, se vocês tiverem fé no Filho, acreditarem no Filho do Homem e deixarem que Ele os liberte, vocês serão verdadeiramente livres e viverão esta liberdade nova. E aí o discurso continua e o diálogo, quem é filho de Abraão, que deve seguir a Cristo e tudo mais, né? E a teima destes homens que dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, se Deus fosse de fato vosso Pai, vocês certamente me amariam e teriam me acolhido. Então Jesus denuncia uma religião feita de aparências, denuncia uma vida religiosa feita de aparências, uma religião cega que não consegue enxergar que Ele é o Filho de Deus, e uma religião que conduz ao erro e não à verdade. Hoje possamos pensar sobre isso. Nosso modo de viver deve ser uma prova viva de que nós cremos em Cristo e que esta verdade que é Cristo nos libertou e fez de nós criaturas novas. Tenham todos um ótimo dia, comecemos bem este mês, escutando esta palavra que é a verdade, conhecendo esta verdade e buscando libertação nela, libertação integral, que parte de dentro para fora. Deus seja bendito e louvado. Amém.